febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Espero que você esteja bem, mas se não estiver, chegou a hora de ficar. Trago para você mais uma dose de sanidade mental. Sumi por um tempo, mas voltei. A vida é isso aí. O tema de hoje é a vida que poderia ter sido e que não foi. Esse poema que eu li, esses versos, são de Manuel Bandeira. E o que eu quero tratar está bem aqui no início. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Então, se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, deixe aqui um comentário, envie esse vídeo para alguém e vamos logo ao que interessa. Muitas vezes, mas muitas e muitas vezes, e isso geralmente ocorre quando nós percebemos que a nossa vida não está do modo como nós a idealizamos. Quando começa a dar um problema aqui, um problema acolá, a gente para pensar e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: e se eu tivesse escolhido uma outra coisa? E se eu tivesse escolhido uma outra profissão? E se eu tivesse escolhido uma outra pessoa para me casar? E se? E aí a gente fica fazendo marabalismos imaginativos para tentar fugir daquele problema que surgiu. Só que essa tentativa de fugir de um determinado problema presente é uma fuga imaginária, ou seja, que não leva a lugar nenhum. Aqui nesse poema, o que traz em evidência, o que fica evidente é que Manuel Bandeira percebe que a doença dele não tem cura e ele fala: a vida inteira que podia ter sido e não foi, pensando no contrário do que a gente pensa quando está diante de um problema e fica tentando achar uma fuga, né? Eu poderia ter casado com outra pessoa, eu poderia ter escolhido uma outra profissão. O que Manuel Bandeira traz aqui é o seguinte: olha, a vida inteira que podia ter sido e não foi, eu poderia ter aproveitado mais as coisas que eu escolhi para fazer. Eu poderia ter aproveitado mais esse casamento que eu escolhi. Eu poderia ter aproveitado mais essa profissão que eu escolhi. Eu poderia ter aprendido a amar mais as coisas que eu escolhi. E que talvez por alguma fuga imaginativa eu deixei escapar essa vida que poderia ter sido e que não foi. Porque eu tentei fugir daquelas coisas que eu escolhi. E o que a gente não percebe é que escolher algo é romper com um outro algo. Talvez você poderia ter escolhido um outro casamento, mas aquele outro casamento teria trago uma outra porções de problemas que te levaria a pensar na possibilidade de um outro casamento. Talvez você poderia ter escolhido um outro emprego, mas esse outro emprego traria novos problemas. E esses novos problemas te levaria a pensar em ter escolhido um outro emprego. O ponto aqui é, você escolheu o que você escolheu. Você escolheu a vida que você está vivendo. Você não foi obrigado a nada. Você escolheu onde você mora, com quem você casou, você escolheu
o seu trabalho, a sua formação, você escolheu o que escolheu, está escolhido. Pensar que poderia ter sido uma outra coisa é nada mais, nada menos do que uma fuga da própria vida. E aí, quando a coisa começa a ficar ruim, quando a coisa começa a ficar pesada, você começa a tentar achar subterfúgio, desculpas para não viver com garra, com empenho, no fundo, com amor, aquela vida que você escolheu. E esse é um problema em comum que todo ser humano enfrenta. A capacidade de amar a vida que escolheu, os problemas que aquela vida pode trazer, as alegrias que aquela vida pode trazer. E é isso que nós devemos aprender a fazer. Amar de forma séria aquilo que a gente escolheu. Seja se a coisa está ruim, seja se a coisa está muito boa. Porque a coisa é o que é. A realidade, ela sempre se impõe. E o excesso de pensamento, tentando imaginar uma outra alternativa, uma outra vida que poderia ter sido e não foi, adoece. Adoece com ansiedade, adoece com depressão, adoece com uma falta, uma perda de sentido. E aí você se vê sem saída. Porque como é uma fuga imaginária, ela não tem vazão na vida real. Então o que a gente deve fazer quando a nossa vida e quando essa afirmação aparece para a gente? A vida que poderia ter sido que não foi. A gente deve buscar agir aqui nessa vida real de modo caridoso, acreditando sempre que esse mundo ele é regido por uma providência. Bem, e que apesar da gente ter feito algumas escolhas, tem um motor imóvel que organiza todas as peças do jogo e que se a gente de algum modo acredita, de algum modo não, se a gente acredita de forma séria nesse Criador de todas as coisas, Deus, né, a gente pode, né, dar um passo, ainda que claudicante, ainda que na dúvida, mas a gente pode dar um passo sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o único segredo da gente conseguir lidar com a vida que poderia ter sido e que não foi. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, mande esse vídeo para alguém, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like e até o próximo vídeo.